Em 2024, fotos vazadas dos bastidores das gravações da segunda temporada de Wandinha trouxeram pistas que ninguém percebeu e que comentamos aqui no canal sobre um possível episódio no estilo slasher, e menos de um ano depois, veio a confirmação oficial. Jenna Ortega disse em uma coletiva para o filme Death of a Unicorn que a nova temporada de Wandinha terá um episódio inteiro em homenagem aos filmes slasher, aqueles clássicos dos anos 80. Então hoje a gente te mostra quais são os 10 filmes que você precisa ver antes da segunda temporada de Wandinha. Os anos 80 foram uma fase de pura criatividade no cinema. Mesmo com orçamentos baixos e produções rápidas, os filmes slasher encontraram um jeito único de se destacar, misturando suspense com uma linguagem visual própria, muitas vezes com personagens caricatos e uma trilha sonora bem marcante. O auge dos slasher na década de 80 traziam filmes bem objetivos, diretos e com estética forte. Muitos derivavam a trama de uma mesma base, como acampamentos isolados, adolescentes e jovens festejando e vilões mascarados. Tudo isso virou marca registrada. Mas o que talvez mais chame a atenção é como, mesmo com tantas limitações técnicas, esses filmes conseguiram criar momentos que continuam vivos na memória de quem assistiu, seja qual filme slasher for. Com as fotos vazadas de um acampamento para a segunda temporada, já especulamos logo de cara que fariam a homenagem a filmes slasher, tanto pela estética do acampamento quanto até mesmo pelo tom da nova temporada. Então, partindo desse visual que foi mostrado, logo pensamos no filme The Burning, de 1981. Você provavelmente já viu esse enredo em algum lugar. Um grupo de adolescentes em um acampamento isolado, um incidente no passado que nunca foi superado e um assassino misterioso voltando para se vingar. Só que em The Burning, tudo isso acontece antes de virar clichê. Lançado em 1981, o filme é uma das joias mais interessantes da era slasher, inspirado na lenda urbana de Cropsey, um zelador deformado que retorna para se vingar dos jovens que causaram seu acidente. Destaque absoluto para os efeitos práticos criados por Tom Savini, o mesmo de Sexta-feira 13, que aqui entrega algumas das cenas mais criativas e marcantes do gênero. O ataque com a tesoura no bote é uma aula de como construir tensão com cortes rápidos, ângulos claustrofóbicos e um timing bem preciso. Além disso, The Burning tem uma ambientação que lembra muito as fotos vazadas, e também os arredores de Jericho se pensarmos mais a fundo. Se a série quiser revisitar a essência dos slashers de verão, The Burning é uma referência quase obrigatória. Agora imagine um assassino vestido com um uniforme militar, botas pesadas e um capuz que cobre o rosto inteiro. Agora coloque isso em um cenário de baile de formatura e adicione uma trilha sonora abafada, como se tudo estivesse acontecendo embaixo d'água. É esse o clima de The Prowler. Lançado também em 1981, o filme é menos conhecido do grande público, mas entre os fãs do gênero, ele ocupa um lugar especial, principalmente pelos efeitos práticos, novamente assinados por Tom Savini, que são até hoje considerados alguns dos mais viscerais e bem executados do cinema slasher. O diferencial de The Prowler está no ritmo. Ele não se apressa. O filme aposta na construção de atmosfera, em planos longos, em uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando nada acontece. Visualmente, ele é mais sóbrio do que os slashers convencionais. Não há muitas cores berrantes nem trilhas caricatas. O que existe é um silêncio incômodo, corredores desertos, respiração pesada e uma câmera que parece sempre espiar por trás da porta. Esse tipo de abordagem, mais contida, mais silenciosa. The Prowler é exatamente isso, um filme frio, quase clínico, mas que acerta em cheio quando resolve atacar. Se os criadores da série quiserem trazer um assassino mais metódico, uma sequência ambientada num baile escolar, ou até mesmo a estética opressora de um colégio à noite, essa é a referência certeira. Mas talvez o slasher mais minimalista seja o filme Final Exam, e é justamente por isso que ele funciona tão bem. Esqueça explicações, origem do assassino ou qualquer construção elaborada. Aqui, o perigo simplesmente aparece. Um homem entra em cena e começa a eliminar estudantes em plena semana de provas finais. Sem rosto, sem identidade, sem motivo, só o vazio. Lançado em 1981, o filme se passa em um campus universitário quase deserto, o que já cria uma sensação de isolamento e vulnerabilidade muito específica. E diferente de outros slashers da época, ele não usa trilhas sonoras exageradas ou jumpscares fáceis. A tensão vem do silêncio, da espera, da rotina interrompida por algo que não faz sentido. O assassino de Final Exam é quase um símbolo do caos aleatório, e isso pode ser um paralelo interessante com o universo de Wandinha. A série já mostrou que gosta de trabalhar com a ideia de que o mal pode vir de onde a gente menos espera, e que nem sempre as coisas têm uma explicação clara. Além disso, o clima universitário, com dormitórios vazios e corredores longos e silenciosos, combina muito com a ambientação da Escola Nunca Mais.
O episódio slasher pode se passar tanto na escola quanto no acampamento, ou quem sabe em ambos os locais. O filme Final Exam pode ser uma inspiração para o episódio, apesar dele não ser o mais conhecido entre os slashers da época, mas é um dos que melhor traduzem a sensação de insegurança e imprevisibilidade. Mas se tem um slasher onde o cenário é completamente oposto de Final Exam, esse filme é Don't Go in the Woods. Esse é aquele tipo de filme que não tem medo de ser exagerado, ou até tosco, e é exatamente por isso que ele é divertido. Lançado também em 1981, o filme segue um grupo de jovens que decide fazer trilha numa floresta remota. E claro, começam a desaparecer um a um. Só que aqui, o vilão vive isolado na mata e ataca qualquer um que invada seu território. A direção é rudimentar, os diálogos são involuntariamente engraçados, e os cortes de câmera parecem improvisados. Mas existe algo interessante nessa falta de polimento. O filme parece uma gravação perdida, feita por um grupo de amigos em férias. E talvez seja exatamente isso que mais chama atenção. A trilha sonora, composta por barulhos estranhos e música ambiente sem ritmo definido, só reforça esse clima de filme que não se encaixa em nenhum padrão. Se os criadores da série quiserem brincar com a estética lo-fi do slasher, aquele terror que parece caseiro, cru e quase artesanal, Don't Go in the Woods é uma referência divertida. Especialmente se houver alguma cena na floresta, o que, considerando o universo da série, é sempre uma possibilidade. Pode não ser o slasher mais refinado, mas em termos de referência pode ser utilizado. Mas se você acha que os slashers dos anos 80 já eram exagerados o suficiente, é porque talvez ainda não tenha visto The Mutilator. Lançado em 1984, esse é um daqueles filmes que definem completamente o clima trash da época. Jovens curtindo férias em uma casa de praia isolada e, claro, um assassino em cena. O diferencial de The Mutilator é justamente não ter medo de ser absurdo. Os efeitos práticos são exagerados, as atuações são teatrais, e a trilha sonora tem aquele charme inconfundível dos anos 80. Se a nova temporada apostar em cenas mais intensas e até um pouco irônicas, The Mutilator pode ser uma referência. Esse pode não ser o slasher mais elegante, mas é um dos mais genuinamente oitentistas que existem, reunindo todos os elementos clássicos que definiram o gênero. Mas quando você pensa em filmes slasher, logo vem à mente um acampamento isolado, jovens e um assassino à solta. E Mad Men é o filme que traduz tudo isso de forma crua e direta. Lançado em 1981, Mad Men é baseado na história de Madman Marz, um fazendeiro violento que, segundo uma lenda dentro da trama, nunca deixou de assombrar a floresta onde viveu. O filme aposta muito mais na atmosfera do que nos jump scares, e visualmente, ele é mais escuro que outros slashers da época e trabalha muito bem com a sensação de isolamento. E se a nova temporada de Wandinha quiser mesmo adentrar nesse clima de tensão e perigo à espreita, Mad Men é exatamente o tipo de referência que pode servir de inspiração. Esse não é um filme que todo mundo lembra, mas quem conhece, nunca esquece. Mas se você achava que já tinha visto de tudo no gênero slasher, espere até conhecer Girls' Night Out. Lançado em 1982, o filme se passa em uma universidade durante um evento noturno em que os alunos participam de uma caça ao tesouro, o que, claro, se transforma em uma caçada real, quando um assassino entra em cena. Mas aqui vem o detalhe que transforma esse filme em uma verdadeira obra dos filmes B-slasher. O assassino usa a fantasia do mascote da escola. Um urso gigante com voz distorcida e garras improvisadas que são, na verdade, facas de serra amarradas na luva. É inusitado, e por isso mesmo é impossível de esquecer. O clima universitário está presente em todos os cantos do filme. Dormitórios, ginásios, festas e personagens que muitas vezes não fazem ideia do que realmente está acontecendo à sua volta. A estética é bem datada. Os figurinos, os diálogos, a trilha sonora, tudo é bem anos 80, e de um jeito que é quase reconfortante. E ao mesmo tempo, existe uma tensão crescente que vai se construindo a cada cena, principalmente porque o vilão não se encaixa no padrão mascarado ou traje militar que vimos nos filmes anteriores. E aqui vem um filme totalmente ambientado em um cenário escolar. O filme Slaughter High parte exatamente dessa ideia, e leva a vingança escolar ao nível mais extremo possível. Lançado em 1986, o filme conta a história de um grupo de ex-colegas de escola que se reúne anos depois para uma espécie de reencontro. Só que o lugar escolhido é o colégio onde estudaram, agora abandonado. E o que era para ser uma festa nostálgica, vira um cenário de caos quando um antigo aluno que sofria bullying decide ajustar as contas. O assassino usa uma máscara de coringa e planeja cada armadilha com precisão. É quase um precursor dos vilões calculistas dos anos 2000, mas com o charme da década de 80, efeitos práticos exagerados, atuações teatrais e uma trilha que mistura suspense com synth-pop. Mas nenhuma lista de filmes slasher está completa sem falar da franquia Sexta-feira 13. E mais do que isso,
talvez nenhum outro filme tenha moldado tanto o que hoje entendemos como slasher clássico como essa franquia. O primeiro filme, lançado em 1980, começa com uma estrutura que foi a inspiração para todos os filmes citados aqui no vídeo. Jovens em um acampamento isolado e abandonado com uma série de mortes misteriosas. Mas ao invés de um vilão claramente definido, o primeiro filme da franquia surpreende com um desfecho inesperado. Só que foi na sequência, em Sexta-feira 13 parte 2 de 1981 e principalmente na parte 3 em 1982, que o ícone da franquia realmente tomou forma. Jason Voorhees, com sua máscara de hóquei, tornou-se o rosto do terror dos anos 80 e dos slasher em geral. Ao longo de mais de uma dezena de filmes, a franquia se reinventa, exagera, se parodia, volta às origens e sobrevive. Jason foi de Crystal Lake para Manhattan, para reboots e até enfrentou Freddy Krueger, mas sempre carregando a mesma essência. O medo de estar sozinho em um lugar onde ninguém pode ouvir. Para Wandinha, o acampamento mostrado nas fotos vazadas de bastidores de primeira faz referência ao filme da família Addams dos anos 90, onde a Wandinha da Christina Ricci foi enviada para um acampamento de verão, mas dessa vez com o novo tom da nova temporada, além de fazer a referência ao acampamento mostrado no filme clássico dos Addams, também vai fazer referência aos filmes slasher. O cenário mostrado é perfeito para esse tipo de homenagem. E para fechar a lista dos filmes slasher, aí está o filme que redefiniu o gênero para uma nova geração. Aliás, 2 gerações. E que a Jenna Ortega já participou. Estamos falando da franquia Pânico. Quando o primeiro filme chegou aos cinemas em 1996, o gênero slasher já estava quase esgotado. O público já tinha visto de tudo: vilões sobrenaturais, adolescentes indefesos, acampamentos e festas. Mas Wes Craven trouxe algo diferente. Um slasher que já sabia que o público estava familiarizado com o gênero e transformando em algo novo e único. Jenna Ortega, que interpreta Wandinha, também faz parte da nova geração da franquia Pânico, interpretando Tara Carpenter. Da mesma forma que Pânico homenageou os slashers dos anos 80 enquanto criava algo novo em 1996, Wandinha também está redefinindo a personagem e a família Addams para uma nova geração. Se o episódio slasher da segunda temporada realmente for construído como se fosse um filme dentro de uma série, Pânico pode ser inspiração com metalinguagem, o suspense com toques de humor e plots inesperados a primeira temporada já mostrou que realmente estão ali presentes. A segunda temporada de Wandinha promete revisitar um dos gêneros mais icônicos da cultura pop, o slasher. Mas ela não vai fazer isso à toa, vai fazer com estilo, com intenção e, como sempre, com referências que só os mais atentos vão captar e você vai. Porque você assistiu esse vídeo e agora sabe as referências. Mas e aí? Diz aí nos comentários qual filme slasher você já viu e qual seu favorito. E claro, se inscreve no canal para não perder as novidades sobre a série e deixa um like para apoiar o canal. Até mais!